Olá, dando continuidade à playlist de Salmos. Capítulo 2. O Salmo aqui começa perguntando por que as nações se enfurecem e os povos planejam coisas inúteis. Os reis e governantes se levantam contra Deus e contra o seu ungido. O seu ungido aqui se refere ao Messias que viria no futuro. Ou seja, as nações estão contra Jesus. Mas neste momento atual dos Salmos, podemos também considerar que o ungido aqui é aquele que serve a Deus, cada pessoa em específico. Ou até mesmo podemos considerar a igreja como sendo todos os membros, todas as pessoas reunidas em apenas um local, em um corpo, que é a igreja. Ou seria o ungido do Senhor. E até mesmo compararmos com a nação de Israel. Veremos ao longo da história da humanidade que por muitas vezes tentaram destruir Israel. E por isso Israel também é considerado aqui como sendo o seu ungido, como diz o versículo. Em resposta, Deus que está nos céus ri, ele está rindo dessa rebeldia dos homens. Deus declara que já estabeleceu o seu rei sobre o Monte Sião. Aqui temos um monte que era muito conhecido na época. De maneira simbólica, é dito que Deus já preparou todo o destino. E ao decorrer dos versos, vemos que nesse ponto específico aqui, o ungido do Senhor se refere ao Messias. Pois está dito, então o ungido fala e anuncia o decreto de Deus. E Deus chama o ungido de filho e promete lhe dar as nações como herança e os confins da terra como possessão. Ele governará com autoridade, quebrando a resistência dos rebeldes. Então aqui vemos uma mensagem clara da vinda do Messias, que ele herdaria todo o planeta, todas as nações. Porém, está dizendo que ele governaria com autoridade, quebrando a resistência dos rebeldes. E não foi isso que aconteceu na época de Jesus, pois Jesus, ele não se estabeleceu como rei naquela época. Ele serviu como servo e não como rei. E esse é um dos motivos de muitos judeus, não acreditarem que Jesus seja o Messias. Porém, vale ressaltar que ainda existirá uma segunda vinda do Messias, onde se estabelecerá a nova Jerusalém. E aí sim, Jesus será rei das nações, segundo a profecia. E o salmo termina com uma advertência e um convite aos reis da terra, que sejam sábios, sirvam a Deus com temor e se alegrem com tremor, para que não enfrentem a ira divina. E o salmo se encerra com uma bem-aventurança. Felizes são todos os que confiam em Deus. Já no capítulo 3, aqui o rei Davi diz que os seus inimigos se multiplicaram e que estão se levantando contra ele. E além disso, essas pessoas não servem a Deus,
e zombam de Deus, o que aumenta ainda mais sua angústia. Mesmo assim, Davi consegue se deitar e dormir em paz, pois a sua confiança está em Deus. E o salmo termina com Davi pedindo a Deus para que ele se levante e derrote os seus inimigos e o salve. E aqui concluímos os capítulos 2 e 3 do livro de Salmos.